uma refeição com Jesus. As conversas de Jesus durante as refeições eram emblemáticas. Muita coisa legal acontecia nesses momentos. Mistérios eram desvendados, verdades eram reveladas e o grande ensino do reino era exposto. Mas nem tudo eram flores nesses bate-papos. Você sabia disso? Tinha momentos que o tempo fechava e Jesus não estava nem aí para isso. Jesus tocava o barco. Bora ver isso? Bora ver como é que isso rolava? Então vem comigo porque essa é a mensagem de hoje. A semana passada a mensagem era para dar um quentinho no coração, como dizia a Lid. Hoje a gente vai ver o bicho pegando, Jesus sem se importar de quebrar o clima. A história de hoje começa assim, Lucas capítulo 22, no versículo 14, diz assim, eu não esqueci não, Fabi, de orar pela tia Lena, tá? A gente vai fazer oração no final, tá ok? Só para deixar claro aqui para você não achar que eu esqueci. Vamos lá. A história começa assim. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Esse dia é um dia muito emblemático, eram as últimas horas de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Então estava perto da festa dos pães sem fermento, da Páscoa. Era uma festa que durava alguns dias e culminava num determinado dia essa refeição que rememorava a saída do povo de Israel lá do Egito Antigo. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre essa história, você encontra essa história lá em Gênesis e Êxodo. Final de Gênesis, começo de Êxodo, você pega o gancho inteiro e você conhece essa história toda da Páscoa. Tá bom? Êxodo até o capítulo 10 você já fica sabendo muita coisa. Mas os primeiros capítulos de Êxodo você tem a narrativa desse evento lá que veio com as 10 pragas e depois a saída do povo do Egito. Beleza? Então remontava essa celebração que todo ano eles faziam. Só que nesse ano era diferente porque Jesus estava fazendo um alvoroço com seus ensinos já há 3 anos. E aí, nesse ano, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam uma forma de matar Jesus. Eles queriam acabar com a vida de Jesus, Jesus estava dando muito trabalho. E aí então, a gente percebe que Judas começa a orquestrar um plano para trair Jesus. E Jesus, quando está reunido com seus discípulos, manda-os preparar a Páscoa. Pois bem, Jesus os manda preparar a Páscoa. E aí, quando eles chegam nesse momento, é essa narrativa desse texto que a gente acabou de ler. Jesus expressa seus sentimentos de como era gostoso, como ele queria ter essa refeição com eles antes do sofrimento, pois ele não comeria, não participaria de novo dessa mesa. Pois beleza, o texto continua, a história vai continuando e Jesus então pega um cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: este é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E esse texto é muito interessante porque a gente começa a perceber como é que era configurado esse jantar. Esse jantar tinha de 6 a 8 momentos estabelecidos. Ele não era um jantar que não tinha norma. Não, eles seguiam vários rituais da Páscoa antiga e Jesus chega em um momento dessa Páscoa. Ele estabelece esse ritual. Mas é interessante porque Jesus pega 2 vezes no cálice. Em 2 momentos distintos, Jesus pega o cálice. Esse primeiro, que ele pega o cálice, ele pega, é o primeiro cálice do vinho diluído que tinha nesse ritual. Então Jesus toma o cálice, mas esse não era o cálice da ceia ainda. Okay? Esse era o cálice institucional que fazia abertura, um dos primeiros momentos da ceia. E aí, nesse momento, Jesus pega o cálice e fala:
Repartam isso entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei do vinho até que chegue o reino de Deus. Aí depois ele pega o pão, dá graças, percebe? Ele pega o pão, dá graças, e em seguida ele parte e dá aos apóstolos dizendo, isso é o meu corpo. E depois, no versículo 20, é muito interessante. Se você nunca reparou isso, você dá depois uma olhada na sua Bíblia aí, você vai perceber que depois do jantar, naquele momento em que as pessoas estavam comendo livremente, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho. Ou seja, não foi aquele primeiro cálice. Aquele primeiro cálice era o cálice da abertura dos trabalhos. Mas ele pega o pão primeiro, parte. Por isso que você vê na celebração da ceia, a gente pega o pão e parte. E depois ele pega o cálice. E aí, quando ele pega o cálice, ele diz, este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice. Não é o cálice do vinho diluído, mas esse é o cálice verdadeiro. Jesus está pegando no momento em que todo mundo já estava livre do ritual, onde todo mundo estava comendo à vontade. E aí ele pega, um momento, ele pega o cálice e aquele cálice se torna algo emblemático. Ele fala, este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado por vocês. É no final da ceia, nesse momento de comer livremente, que Jesus institui o sacramento, substituindo a celebração antiga. A Páscoa antiga apontava para frente, mas a ceia passa a apontar para trás. A Páscoa antiga apontava para o Cordeiro que viria. A Páscoa nova de hoje, a ceia do Senhor, a gente aponta para o Cordeiro que veio, né? E aí a gente imagina que Jesus pega o cálice e fala, Pai, esse é meu sangue que vai ser derramado por vocês. E aí a gente imagina aquele clima solene, aquela conversa bacana. E aí a gente imagina um encerramento solene, um clima bom. Uma noite tranquila, certo? Sabe aquela sexta-feira, aquele sábado, que você prepara aquele risoto, que você prepara aquele sandubão, aquele hambúrguer de grão de bico, que você prepara aquela massa, abre aquele vinho, e aí vocês estão de boa, tranquilo, comendo. O que você espera no final daquela noite? Que vão dormir em paz. Que vocês vão ficar muito bem, que a coisa vai ficar boa. Ou quando você sai e vai no restaurante comer uma comida muito boa, agradável, um ambiente legal, com música ambiente, você espera que aquele ambiente termine muito bem. Você espera que aquele ambiente termine saudável. Só que nesse final, Jesus dispara. Versículo 21. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar que dá bom dia para Dani Alves. Bom dia, Dani, que Deus te abençoe. Coloca aqui nos comentários para mim, você já viveu essa poderosa experiência? De estar tudo caminhando bem, de estar tudo tranquilo, que você fez um clima legal e de repente toca naquele assunto, vem aquela bomba, aquilo que você não esperava e nem precisava. Você já passou por essa poderosa experiência? Coloca aqui nos comentários, não precisa descrever a experiência, coloca aí sim, como foi ou não, graças a Deus. Já passou por isso? Coloca aí nos comentários que eu quero saber se isso tem a ver com a sua vida. Você já passou por aquele momento em que aquela pessoa com que você criou o clima estragou, fez climão, estragou tudo? Já passou por isso? Se já, coloca aí para mim, pelo amor de Deus. Eu quero saber de você se você já passou por isso, tá? Coloca aí para mim, vamos lá. Tô aguardando o seu comentário maravilhoso. Tô aguardando você interagir comigo aí. Coloca aí. Já passou por aquele momento? Você preparou tudo bonitinho. Tava tudo certinho. Aquele clima bom. E vem aquele assunto bomba. Aquele assunto que a pessoa decide fazer uma DR justamente naquele momento. Eu quero saber se só aconteceu isso comigo. Ou se tem mais alguém que aconteceu isso aí. É isso que eu gostaria de saber.
Por isso eu aguardo o seu comentário. Já passou por isso, sim ou não? Sem medo de ser feliz. Vamos lá, coloca aí. Pelo amor de Deus, não me deixa sozinho, tá bom? Não tem ninguém me vendo? Pelo amor de Deus. Ah, e meu parceiro, o meu parceiro Júnior já colocou aqui. Sim, é devastador. Quem mais já passou por um momento assim maravilhoso? Um momento espetacular, um momento fantástico, que você estava esperando que a conversa terminasse em S e ela acaba indo para Y. Aleluia. Como que... Coloca aí. Oh, o Rubão colocando a roda boa, Rubão. O Rubão colocando aqui em casa. É uma vez por mês. Oh, bendita TPM, aleluia. Oh, meu pai. É verdade. Não, bendita TPM não, porque talvez não seja só a Regiane que faça isso. Não, o Rubão também pode ser o cara que faz isso. Né? Então não vamos colocar a culpa na Regiane, pelo amor de Deus. O que é isso? Que falta de sensibilidade. Não é não, Regiane? Fala aí, Regiane. E é muito interessante, quem mais? Só o Júnior e o Rubens? Mais alguém já passou por esse momento fantástico? Esse momento especial? Então tem momentos. Obrigado vocês por não me deixar falando sozinho aqui, viu? Agradeço de coração. Tem momentos em que a gente fica, se a gente faz de tudo para proteger o ambiente, a gente faz de tudo para proteger o clima. A Fabi falou aqui, quem nunca teve aquele churrasco de família que alguns bebem demais e sai... Oxi, Fabi pegou pesado também, tem aquele cunhado, aquele primo, oh meu Deus do céu, aquele sujeito, né, que nossa, no momento não precisava, tava tudo no clima. Tava tudo tranquilo. E aí acaba acontecendo dessa forma. A Cida está colocando aqui um pedido de oração pelo Rossini. A gente vai orar aqui depois. Ah, o Júnior colocou sentimento de ir para a praia. E aí o tempo fecha e vem a tempestade. É isso aí, Júnior. Quem tem ouvidos que entenda. É aquilo, você está imaginando que vai para a praia, que vai dar sol, que vai dar praia, que a noite vai ser estrelada e de repente o tempo nubla. De repente o tempo fecha. Ô meu pai, tem coisa mais desagradável do que isso? Às vezes o esforço vem de uma semana, às vezes o esforço vem assim, né? O cara ou a mulher já não tem tanta criatividade, emprega a criatividade para aquele dia, para aquele momento ficar bacana, e aí o tempo fecha. É muito ruim isso. E Jesus, cara, você tem noção? Um momento solene, celebrando a Páscoa, instituindo um novo sacramento, Jesus está com uma bomba. E aí eu percebo que Jesus não tinha medo de tempo ruim. Ele não tinha medo de quebrar o clima, não tinha medo do fim da paz. É claro que ele não estava ali com uma esposa, porque com a esposa o bicho pega, é diferente. Mas no tipo de relação, Jesus não tinha problemas com o confronto. Tem gente que posterga, a Dani falando aqui, ó, com certeza. Tem gente que posterga demais conversas e aí acaba explodindo no único momento em que os dois estão ali disponíveis para conversar. E acaba que o único momento disponível é aquele momento do A2, porque não cultiva tempo para conversar, não é verdade? Então o que acontece? O clima fecha e a gente, às vezes, como não cultiva isso, acaba estourando ali naquele momento. Porque nós temos receio do confronto, receio do conflito, receio das DRs. Jesus não tinha isso. E aí, o que isso gera? Olha a reação em cascata. Eles começam a se questionar para saber quem é o traidor. Ô Pedro, que história é essa? Tá sabendo de alguma coisa? Tiago, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, João. Fala você. Sei que anda pertinho dele, né? Que é o discípulo amado. Ué, eu sou discípulo amado? Não, mas quem ele fala que é o líder é Pedro. E Pedro fala, não vira para cima de mim não. Olha para Tomé. Tomé que fica duvidando das coisas. E Tomé fala, já veio para cima de mim. Olha para Natanael. Natanael é que andou meio nas quebradas aí. Natanael fala assim, não, eu andei nas quebradas porque eu estava seguindo a Judas. Judas que andou meio perdido aí, andou aí, eu não sei não quero acusar ninguém não.
quero acusar ninguém não, mas o Judas andou aí. E aí a coisa começa, e aí o Judas fala assim, não, que eu sou um discípulo fiel. O que é isso? Vocês estão colocando... Eu sou fiel, sou um dos mais fiéis. Aí Pedro leva, não, dos mais fiéis não. O mais fiel sou eu. Eu tô aqui com ele. Eu queria até orar para que o fogo caísse do céu para o pessoal que rejeitou ele. E eu vou com ele até a morte. Já falei com ele isso. Eu vou até o final. Mesmo que eu tiver que morrer. Ah, Pedro, você fala para fora. João começa a dizer. Eu que tô com ele. Eu que fico com ele. Tamo junto. E eles começam a se reafirmar, se afirmar. Não, eu tô bem, eu não sou eu que vou trair, jamais, eu vou com ele até o final. E aí outro se reafirma ainda mais e a discussão está formada. A discussão começa a se formar. E aí do versículo 24 ao versículo 30 tem um tema da discussão. E o tema da discussão é: quem é o maior? Quem é o maior? Percebe? Eles começam a partir da fala de Jesus, começam a discutir, se autoafirmar, e aí entra a discussão sobre quem é o maior. E eles começam a discutir, não, porque eu sou o cara, que eu estava com ele, não, porque eu vou até o final, e isso, aquilo, outro. E aí me parece que os discípulos estavam realmente ficando como Jesus. Por quê? Ao menos no quesito de não ter problema em estragar o clima. Porque você há de convir comigo que Jesus estraga o clima da ceia do final, quando ele lança essa bomba. E aí Jesus gera essa discussão no meio dos caras. Foi a fala dele que gerou a discussão. E os caras aprenderam com Jesus, sem ter tempo ruim, vamos estragar o clima mesmo. E os caras começaram a discutir sobre quem era o maior. Aquela cerimônia solene acaba virando um vulco-vulco. E aí Jesus vai ter que apagar, vai ter que acalmar o clima. Mas é fato que o clima se fez. E Jesus foi o cara que aguçou esse negócio. E hoje a gente tem uns problemas parecidos com esses. Dificilmente a gente consegue elogiar algo sem desmerecer o outro. Você já reparou? Nós temos uma mente binária. Mente binária é aquela que trabalha com 1 e 0, que trabalha com falsos dilemas, de escolher entre duas opções antagônicas. E isso acontece muito. É um pensamento recorrente em programas de esporte. Qual é o melhor jogador? E aí eles vão começar a elogiar o melhor jogador e eles começam automaticamente, às vezes sem perceber, desmerecer o outro. Quando eles começam a elevar quem é o melhor time da década, eles começam a falar do time e começam a menosprezar, porque eles não conseguem simplesmente elencar e eleger qualidades sem precisar desmerecer os outros. É claro que tem sistemas comparativos, um era melhor, mas esse tinha isso e isso melhor, e esse tinha isso e isso melhor. Mas o pensamento dominante é que, não, esse time aqui não chega nem aos pés do time A, porque o time A fazia isso, e esse time B não fazia não chegava nem aos pés. Com o jogador é assim também. Muitas vezes eles comparam jogadores que já encerraram a carreira. Você não gosta muito de futebol? Já você vai entender. Por jogadores que terminaram a carreira com jogadores que estão caminhando. Então esse jogador agora, ele faz parte dos 5 maiores ídolos desse time da história. Aí eles começam, não, porque esse jogador de agora não chegou nem aos pés de fulano, porque fulano fazia isso, ciclano fazia isso, Beltrano fazia aquilo, ele não está nem aos pés. Surgiu uma discussão muito grande se o Neymar era o jogador mais habilidoso após Pelé na seleção brasileira. E aí surgiu uma discussão enorme nos meios de comunicação. E você percebia literalmente, eles não conseguiam elogiar um sem desmerecer o outro. E essa também é uma conversa que está no nosso meio político. Nós não conseguimos elogiar um lado sem desmerecer o outro. Ou sem elogiar o outro sem desmerecer o um. É uma mente binária, sempre há conflito, não consegue se elogiar, porque o governo A fez tal e tal coisa, e o governo B fez tal e tal coisa legal. Não consegue perceber que o lado X, o lado da esquerda, fez isso de bom. O lado da direita fez isso de bom. Não, a gente não consegue, a gente tem uma mente binária, uma mente que divide, e essa mente que divide nos torna mais fracos. Para elogiar um lado, tem que detonar o outro. Não se consegue ver as pessoas, não se consegue ver que as pessoas não são perfeitas e elas fazem coisas ruins e coisas boas.
E esse pensamento começa a entrar nas nossas conversas em geral. A gente não consegue, às vezes, elogiar um restaurante A sem desmerecer o restaurante B. A gente não consegue elogiar um filme A sem desmerecer o B. A gente não consegue elogiar uma pessoa A sem desmerecer o B. Porque parece que são antagônicos, mas não são. Você já parou para pensar que numa conversa as duas pessoas podem estar certas? Nas nossas conversas, comumente, é assim, ou eu estou certo, ou eu estou errado. Se a conversa com a esposa ou eu estou errado, ou ela está certa. É sempre assim, né? Mas a gente não consegue perceber, não consegue perceber que a gente está trazendo isso para o nosso dia a dia. E aí, você já parou para pensar por que para eles era tão importante discutir sobre quem era o maior? Para e pensa, por que ter o reconhecimento como maior, mais importante, tendo autoridade, sendo valioso, tem tanta importância para nós? Por que isso tem tanta importância para nós? Isso é uma pergunta para a gente fazer e repensar. E a outra pergunta para você fazer e pensar é: de quem você dá tanta importância ao reconhecimento? De quem você dá tanta importância ao reconhecimento? A resposta de Jesus para o dilema deles é fantástica, é surpreendente. Ela é uma resposta disruptiva. Ela é uma resposta que quebra paradigma. O que é algo disruptivo? É algo que cria um novo conceito, uma nova forma de olhar para a vida. Por exemplo, a criação do smartphone foi uma inovação disruptiva, porque tudo a partir do smartphone criou-se uma nova cultura, tudo mudou. Foi disruptivo, percebe? Então, a criação, por exemplo, do Netflix é disruptivo, a criação do Uber é disruptivo, porque passa-se a enxergar uma nova forma, grandes possibilidades. A resposta de Jesus, ela foi disruptiva, ela quebra paradigmas, e de tempos em tempos, essa resposta é descoberta em alguma cultura do mundo e causa uma inovação disruptiva da forma de liderar e da forma de lidar com as relações. Jesus diz algo assim: os reis dos povos, os líderes das pessoas, eles dominam sobre os outros. E os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige seja como o que serve. Jesus desenvolve aqui um conceito fenomenal para as relações humanas, e que em alguns momentos ela é descoberta na história e faz um alvoroço nas relações. Recentemente, na nossa cultura, isso foi redescoberto e batizado com o nome de liderança servidora. Liderança servidora é o equivalente a você exercitar o amor que Jesus ensina nas Escrituras. E esse amor não é sentimento. O que é a liderança servidora? O conceito é você dar as melhores condições para que a pessoa possa desenvolver da melhor maneira possível a sua tarefa ou exercer o seu papel. O que é o amar que Jesus diz? É ter atitude positiva em relação ao outro. Não tem nada a ver com sentimento. Então, quando Jesus descreve a liderança servidora, ele está desenvolvendo um pouco mais do conceito de amor que ele ensinou para os seus discípulos. Ele diz: um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, amem também. E a Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. A vida de Jesus foi pautada nisso. Então, liderar amando é dar as condições da pessoa fazer da melhor maneira possível a sua tarefa ou exercer o seu papel. E quais são os parâmetros disso? Os parâmetros disso estão em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 descreve o amor, ou seja, descreve como essa liderança servidora, como essa liderança através do amor deve agir. O amor não busca os seus próprios interesses, para depois você dar uma lida em 1 Coríntios 13. E isso que Jesus está mostrando, serve para o trabalho, serve para a família, serve para as relações de amizade, para todo tipo de relação.
E isso quebra as estruturas de poder e de autoridade. Quando a autoridade vem somente através do... Quando a autoridade vem... Não, quando o poder vem sem autoridade. Então Jesus quebra a estrutura de poder. Simplesmente com esse ensinamento. Não são assim. Vocês não são assim. O maior entre vocês seja como o menor. Aquele que dirige, aquele que lidera, seja como o que serve. Imagina isso na relação com seus filhos. Imagina isso na relação no seu trabalho. Imagina isso na relação com o seu marido. Imagina isso nas suas relações de amizade. Imagina isso em todos os aspectos da sua vida. Ah, mas pastor, a gente vai ser capacho, não dá certo, isso aí não, que isso, pelo amor de Deus. Não é ser capacho. De forma alguma. O amor tem limites. O amor, ele não busca os próprios interesses, ele é perdoador, você vai ler em 1 Coríntios as características do amor, você vê que é algo consistente. É algo que impõe limites. É o que é o chamado de amor exigente. Quando você emprega isso, as relações, as estruturas mudam dentro da sua casa, dentro da sua equipe que você trabalha. Porque o amor, se eu não busco o meu próprio interesse, busco o interesse do outro, por exemplo, quando o outro vem pedir para eu executar a tarefa dele, o amor capacho vai fazer com que eu execute a tarefa dele. Mas o amor que Jesus ensina vai me fazer dar as condições para ele executar. O amor vai ensinar a pescar e não dar o peixe. Na minha equipe de trabalho, com meus colegas de trabalho, eu vou apresentar condições e não fazer por. Há coisas específicas que eu posso até fazer pelas pessoas. Mas a essência dá condições para que elas desenvolvam e se desenvolvam. Percebe? Quando você aplica isso na sua vida, é um negócio fantástico. E a outra coisa fantástica que Jesus coloca é a autoridade se conquista. A autoridade, ela é conquistada. Versículo 27, Jesus diz, pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa que é o maior? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Cara, Jesus está dando o exemplo. Jesus está mostrando como se faz com a sua vida. Jesus mostra que era o mais importante, mas o mais importante foi e serviu. Não fez isso, Jesus não faz isso só naquele momento. Isso é a essência da história de Jesus, a história de quem ele era. Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 8, diz assim, ouça bem. Olha o que Paulo diz, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Qual era o modo de pensar? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim iguais aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Esse texto aqui dá uma pregação enorme, mas eu quero colocar aqui algumas coisas para você poder pensar. Paulo diz, seja humilde e considere os outros superiores a você mesmo. Você vai falar assim, cara, isso é um absurdo, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Deus. Mas se eu colocar o outro na minha frente, quem vai me colocar à frente? Deus. Se eu não me reconhecer, quem vai me reconhecer? Deus. Deus. É por isso que Jesus podia abrir mão de si, porque ele sabia que a identidade dele estava segura. Ele não se importava em servir, não se importava com críticas
ele não se importava com certas circunstâncias que desafiavam a sua identidade, porque a sua identidade não estava em jogo. A sua identidade não estava à mercê de definição, porque Deus o definia. A identidade dele estava guardada em Deus. Então, por isso que ele poderia considerar os outros superiores a ele mesmo, porque isso não fazia com que ele se considerasse inferior aos outros. Por quê? Porque Deus o considerava superior, porque o amor de Deus o preenchia. E isso deve acontecer conosco. Percebe? Por isso que eu consigo ficar seguro para viver uma liderança servidora, para viver uma liderança através do amor. E aí ele fala, pelo contrário, ele abriu mão de ser o que era e tomou a natureza de servo, tornando-se igual ao homem. Cara, preste atenção. Olha o que o texto diz. Na tradução mais antiga ele vai falar, ele não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Para Jesus se fazer semelhante ao homem, ele teve que assumir a forma de servo, porque o homem é servo por natureza. E se você não servir a Deus, você vai servir a qualquer outra coisa. O homem é servo por natureza, mas quando eu sirvo a Deus, eu consigo servir as pessoas sem perder a identidade. Agora, quando eu não sirvo a Deus, eu sirvo as pessoas tentando alcançar a minha identidade. Por isso, Jesus pode ser obediente a Deus. Só que quando você pensa em autoridade, a autoridade se conquista porque Jesus sempre viveu isso, é isso que eu quis mostrar. E há uma jornada de conquista do direito, uma jornada de conquista da autoridade na sua vida. Por isso que às vezes você vive conflitos. Não adianta você virar de hoje para amanhã e falar assim, não, agora eu vou exercer minha autoridade. Não funciona. Por quê? Porque é uma jornada de conquista do direito de você ser reconhecido com autoridade. E um dos maiores inimigos da jornada da conquista do direito da autoridade é a falta de consistência, ou seja, a falta de regularidade. Quando você é muito inconsistente, muito irregular, você tem dificuldade que as pessoas olhem para você e reconheça e confira a autoridade. E isso gera frustração, pois a gente não tem as respostas que esperamos. A gente muda o nosso comportamento internamente, muda no nosso coração e quer que amanhã os nossos filhos, nossos amigos, namorado, marido, já veja a gente de uma outra forma. Só que, queridão e queridona, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos estão enxergando você como você era no ano passado ainda. Para você mudar, você precisa mudar e ser constante nessa mudança. Ter firmeza, ter regularidade. Isso vai fazer com que a memória mental das pessoas mude em relação a você e uma outra figura formada no inconsciente de cada um. E aí eles te reconhecem como você é agora. É por isso que você paga preço de coisa que você fez no começo do casamento. É por isso que você paga preço com os amigos de coisa que você fez lá 2 anos atrás, na 5ª, 6ª série. As pessoas continuam te vendo daquela maneira. E as pessoas, elas não conseguem ver que você mudou até que você mostre constância. E isso deixa você frustrado. Só que mudanças, queridos, positivas e alinhadas com Deus, essas mudanças no comportamento, elas são sementes plantadas e regadas pelo Espírito Santo. Quando essas mudanças, você, por exemplo, numa pregação, na leitura de um livro da Bíblia, você entende que precisa mudar, foi uma semente plantada. O Espírito Santo vai regar isso de tempos em tempos, no momento oportuno. E essa semente vai crescer e vai dar fruto no tempo certo, nem antes nem depois. E a gente tem que aprender a esperar. A gente tem que aprender a esperar as pessoas verem esse fruto brotar da nossa vida. E há um ditado latino muito interessante, que ele fala, as palavras movem, os exemplos arrastam. Então, se você quer mudar e você quer exercer autoridade, Jesus deu o caminho. Você começa a mudar e não só falar, mas nas suas ações. Mostre com o seu corpo, com as suas atitudes, com as suas posturas que você é uma pessoa diferente. E ao longo do tempo, essa constância vai comunicar para as pessoas que você realmente mudou. O fruto vai brotar e então as pessoas vão trocar aquela foto mental e vão ver você diferente. Você quer que as pessoas parem de ver você como chorão, como chorona? Seja constante. Você quer que as pessoas parem de ver você como frágil?
Você quer que as pessoas parem de ver você como uma pessoa super irritada, sem paciência? Você quer que as pessoas te vejam de forma diferente? Esse é o caminho. Esse é o caminho. E por que seria tão importante, Rodrigo? Por que seria tão importante termos consistência nos exemplos e autoridade nossa? Versículo 29 e diz: eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Eu confio a vocês um reino. Eu confio a vocês um reino. Nós precisamos ter consistência e criar autoridade para que nós possamos assumir a responsabilidade. Para que possamos assumir a responsabilidade. Ele nos confiou um reino. Os discípulos precisariam entender seu papel nessa nova jornada. Eles eram os representantes do reino. Nós precisamos entender o nosso papel nessa jornada. Deixa eu correr aqui para a gente terminar. Terminado isso, Jesus vem com outra bomba. Peneirados como trigo, do versículo 31 a 34. No versículo 31, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Peneirar, queridos, é separar. É quando você peneira para separar a palha do trigo. É para separar a palha. Então, o que Satanás queria? Satanás pediu permissão para causar uma separação entre os discípulos e Jesus. Para separá-los. E Jesus fala com aquele que seria mais vulnerável, Pedro. Todos passariam pela aprovação e Pedro deveria ser a ponte para fazê-los voltar e fortalecê-lo. Pedro deveria ser esse cara, o mais vulnerável. E esse é o método preferido por Satanás, queridos. Preste atenção nisso. Ele tenta sempre nos separar de Jesus. Ele tentou com Adão e Eva e conseguiu. Ele tentou com o povo de Deus ao longo da história, nós vimos isso na série Heróis de Brinquedo, e conseguiu. E ele tentou com Jesus na tentação do deserto, aí ele se deu mal, aí ele se frustrou. E ele tenta hoje separar você de Jesus. Ele tem duas estratégias clássicas. A primeira é a estratégia da movimentação. Ele causa tribulação, pressão, tentação, correria. Ele põe os valores em choque. Ele põe amor pelo dinheiro. Ele põe você no sucesso. E ele achando que você nesse vucu-vucu, nessa tempestade toda, você vai se separar de Jesus porque você vai valorizar outra coisa. A segunda, essa é muito fácil de reconhecer. A segunda é mais difícil de reconhecer. A segunda é a estratégia da calmaria. E aí eu quero passar rapidinho uma cena de um filme, do filme Deus Não Está Morto, que explica muito bem essa estratégia da calmaria. Vamos lá ver. Percebe? Essa cena do filme, o filho foi visitar a mãe que tem Alzheimer, que nunca falava, e de repente o Espírito Santo entra na mulher, ela começa a falar através dela. E aí você percebe que essa é a estratégia da calmaria. Às vezes a coisa está muito tranquila, está muito boa, e ele prende você nessa. E ele afasta você de Deus dessa maneira na calmaria. No versículo 32, Jesus continua: porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Isso aqui para mim é fantástico, porque Jesus sabe o resultado antes de acontecer. E ao falarmos de Jesus, parece uma coisa banal, né? Que Jesus sabe o que vai acontecer. Mas isso quer dizer que ele sabe o quão longe, baixo e sórdido podemos chegar. Mas ele não desiste. Seu amor é constante e ele vai nos buscar onde quer que formos. Ele confia que o resultado vai ser positivo, tanto que ele fala para Pedro: você não vai ficar lá quando você voltar, e não se você voltar. Esse resgate restaura nossa fé.
nossa ótica e não podemos ficar sem fortalecer nossos irmãos. Não podemos ficar sem retribuir esse amor, alcançando intencionalmente outras pessoas para se exporem a essa fonte. Essa fonte que é constante e apaixonante de amor, que invade a nossa vida com autoridade. E aí Jesus encerra esse momento de jantar. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com isso. Que Jesus te resgate, te alcance aonde quer que você esteja nessa manhã. Amém? Vamos orar e aproveitar para interceder pela saúde do Rossini e também pela tia Lena da Fabi. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado por tua graça e por podermos desfrutar desse momento que o Senhor conversou com os discípulos e podemos rever nossa vida. Que o teu alcance, o teu resgate nos alcance, Pai, esteja e venha até onde estivermos. Em nome de Cristo Jesus. Pedimos também, Pai, intercessão pela saúde do Rossini, pela saúde da Lena, tia da Fabi, que o Senhor restaure essas saúdes, que o Senhor visite, que o Senhor, Pai, traga e de volta a saúde física e afaste, ó Deus, todo mal, toda doença, em nome de Jesus. Amém.